Existe uma verdade sobre as mulheres que poucos têm coragem de dizer, e menos ainda, coragem de ouvir. Arthur Schopenhauer, filósofo brutalmente honesto, enxergava as dinâmicas humanas com uma frieza quase desconfortável. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade incômoda sobre as mulheres que nunca te contaram, mas que talvez tenha sentido na pele, mesmo sem conseguir explicar. Este conteúdo não é para agradar, mas para abrir os olhos de quem já percebeu que algumas verdades doem e libertam. Se você busca entender melhor o comportamento feminino a partir de uma visão mais crua e realista, fique até o fim. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like para fortalecer essa comunidade que valoriza a verdade acima do politicamente correto. Um dos maiores enganos que muitos homens carregam é acreditar no amor incondicional feminino. A verdade, como Schopenhauer já apontava, é que o amor da mulher é profundamente condicionado pela utilidade, segurança e benefício emocional ou material que ela percebe no homem. Pode ser difícil aceitar, mas a mulher ama com o instinto e não com a ilusão romântica. Ela se liga à força, ao status, à proteção, ao conforto, à narrativa que pode construir com alguém e não a alguém. O afeto é real, mas enquanto o contexto favorece. A verdade incômoda é que, para a maioria das mulheres, o homem é amado por aquilo que oferece, não por quem ele é na essência. Essa verdade machuca quem ainda vive sob o manto das histórias, contadas por filmes, livros e canções românticas, mas liberta quem decide assumir o controle da própria realidade emocional. Ao entender que o amor feminino responde a estímulos concretos, o homem para de agir como se dependesse da aprovação e começa a construir sua própria direção. O desejo feminino não é aleatório, ele é seletivo, calculado e, muitas vezes, inconsciente. As mulheres não escolhem se atrair por quem é bom para elas, escolhem quem transmite valor biológico, psicológico ou social. Pode ser a autoconfiança, o status, a capacidade de liderar. Mas jamais será a bondade em excesso, a submissão ou a busca desesperada por validação. Schopenhauer enxergava isso como uma força da natureza mascarada pela cultura. Por trás dos discursos modernos, existe um instinto de sobrevivência e reprodução que direciona as escolhas femininas com precisão. E esse instinto raramente premia o homem frágil, inseguro, dependente ou previsível. O que isso significa? Que não adianta agradar demais, ceder sempre ou mostrar o quanto você é diferente dos outros. Porque, no fundo, o desejo feminino não está em quem serve, mas em quem conduz. Não está no homem que se explica demais, mas no homem que sabe o que quer e não abre mão disso. Essa verdade pode parecer dura, mas é libertadora. Quando você entende que o desejo feminino é seletivo por natureza, você para de se anular para agradar e começa a se tornar alguém que ela admira porque não precisa dela para existir. Enquanto muitos homens se tornam dependentes emocionais de uma mulher, elas já aprenderam a se desapegar muito antes. Não porque sejam frias, mas porque, por natureza, elas desenvolvem mecanismos de autodefesa muito mais rápidos e eficientes. Schopenhauer via isso com clareza. A mulher se adapta, se protege e segue adiante com uma rapidez que o homem raramente acompanha. Essa capacidade não é apenas emocional, é estratégica. Quando uma relação começa a ruir, é comum o homem insistir, resistir, lutar. A mulher, por outro lado, já está emocionalmente ausente antes mesmo de sair fisicamente. E quando decide ir embora, não há mais negociação. Ela já se desligou, não porque é má, mas porque ela se preparou em silêncio enquanto o homem ainda idealizava. Isso não deve ser visto como crueldade, mas como inteligência emocional moldada pela própria biologia e pela pressão social. Mulheres não podem se dar ao luxo de fraquezas prolongadas. Elas precisam sobreviver,
emocional, social e, muitas vezes, financeiramente. Por isso, o desapego é uma arma natural. Para o homem, aceitar essa realidade é doloroso, mas vital. Porque só quando ele entende que o vínculo emocional feminino é mais frio, tático e volátil, ele para de depender dele e começa finalmente a cultivar sua autonomia interior. Muitos homens foram ensinados a buscar a igualdade como estratégia de sedução. Mostrar que pensam igual, que entendem tudo, que estão 100% disponíveis. Mas a verdade é que a mulher não se atrai por quem está no mesmo nível, e sim por quem está acima, ou pelo menos parece estar. Schopenhauer via isso como parte da natureza humana. A mulher busca instintivamente um parceiro que represente poder, direção, superioridade. Isso não tem a ver com arrogância, mas com postura. O homem que se posiciona como um igual demais, como um parceiro ideal, previsível, submisso, se torna emocionalmente neutro. Ele não provoca tensão, não desafia, não gera curiosidade. Por outro lado, aquele que tem posição firme, que impõe limites, que não se curva à aprovação constante, se torna um enigma, e isso gera atração. A mulher quer segurança, sim, mas também quer admiração. E você não admira quem vive para te agradar. Admira quem se mantém firme no próprio eixo. Por isso, os bons moços vivem frustrados, porque não entendem que a igualdade excessiva tira a polaridade. O relacionamento perde a dinâmica natural de atração. O segredo está em parar de buscar igualdade para ser aceito e começar a construir um posicionamento sólido que gera respeito. A mulher deseja alguém que ela possa seguir, não alguém que siga os caprichos dela. Manipulação não é maldade, é instinto. Muitas mulheres usam jogos emocionais não porque são perversas, mas porque é assim que aprenderam a garantir atenção, controle e proteção. Schopenhauer via a mulher como naturalmente mais perspicaz nas relações humanas, e isso se manifesta nas pequenas dinâmicas de poder que muitas vezes o homem sequer percebe. Sinais de frieza, distanciamento repentino, comparações sutis, testes emocionais. Tudo isso compõe o repertório de uma mulher que está avaliando, moldando ou direcionando a relação. Ela não fala diretamente, mas age de forma a gerar dúvida, reação e até ciúmes. O homem, por sua vez, confuso, tenta agradar mais. E perde o jogo sem nem saber que estava jogando. Esses mecanismos são usados para testar liderança, controle emocional e valor percebido. Quanto mais reativo o homem for, mais perde sua posição. Quanto mais firme e inabalável ele se mostrar, mais o jogo perde força. Porque o instinto feminino respeita quem se mantém no controle e explora quem perde o centro. A saída? Aprender a reconhecer os padrões sem entrar na dança. Observar sem reagir, entender sem se perder. A mulher pode testar, mas o homem consciente não precisa provar nada. Ele permanece em seu eixo, e é isso que quebra o ciclo da manipulação. Contrário do que muitos pensam, os homens também são profundamente emocionais, mas expressam isso de maneira diferente. E quando estão envolvidos emocionalmente com uma mulher, costumam expor suas vulnerabilidades sem filtro, na esperança de gerar conexão. O problema? Isso quase sempre causa o efeito oposto. Schopenhauer já dizia que o amor romântico, como idealizado pelos homens, é muitas vezes ingênuo. A mulher não se apaixona por vulnerabilidade, ela se apega à força. Quando o homem começa a abrir o coração demais, a se mostrar frágil, carente, disponível em excesso, ele se torna previsível. E o previsível mata a atração. Isso não significa que o homem deve ser frio, mas que ele precisa controlar o timing da exposição emocional. Nem tudo se fala. Nem tudo se mostra. Principalmente no início, onde o valor ainda está sendo testado.
Mostrar-se fraco demais, cedo demais, coloca o homem no papel de dependente. E ninguém admira quem depende. A mulher pode sentir empatia, pode consolar, mas inconscientemente ela perderá o desejo. Porque o desejo precisa de tensão, de admiração, de respeito. E a exposição emocional constante tira o mistério e entrega o controle da relação para o outro lado. O homem precisa aprender a fortalecer-se internamente antes de tentar se conectar emocionalmente. Porque quem não se sustenta sozinho acaba sendo deixado de lado, por necessidade biológica e não por crueldade. Muitos homens vivem um ciclo doloroso. Quanto mais eles se entregam, mais sentem a frieza da mulher. Mais tentam agradar, mais são ignorados e não entendem por que isso acontece. Mas Schopenhauer explicaria com clareza. A frieza feminina é, muitas vezes, um reflexo do enfraquecimento masculino. Quando o homem perde seu eixo, quando gira em torno da mulher, quando vive em função da relação, ele perde o valor percebido. E a mulher, que naturalmente busca estabilidade e admiração, se afasta como defesa. Ela não vai confrontar diretamente. Apenas se tornará distante, silenciosa, desinteressada. A maioria dos homens interpreta isso como ela mudou, mas a verdade é que ele mudou primeiro. Ele deixou de ser o homem que ela admirava e passou a ser o que vive para agradá-la. Esse movimento quebra a tensão do relacionamento e a mulher recua, não por maldade, mas por instinto. Essa frieza é um sinal claro. A balança do valor se inverteu. E se o homem não retoma sua posição interna, perde a mulher, mesmo que ela ainda esteja ali fisicamente. A energia muda, a dinâmica se quebra e o fim vira questão de tempo. A saída? Parar de correr atrás, reconquistar a si mesmo, lembrar o que o tornava admirável no início. Porque ninguém se apaixona por quem se entrega demais. O valor está em quem consegue ser inteiro, mesmo quando a relação balança. Depois de entender tantas verdades incômodas, a pergunta que fica: e o que fazer com isso? A resposta é simples, mas exige coragem, parar de tentar ser compreendido e começar a ser respeitado. A única forma de navegar com consciência nesse jogo invisível é assumindo o próprio centro emocional e colocando sua vida como prioridade. Schopenhauer acreditava que o sofrimento humano vem do apego às ilusões. E a ilusão do amor ideal, da reciprocidade pura, da igualdade emocional, é uma das mais perigosas. O homem que não entende a natureza das relações vive como cego num campo de batalha. Por isso, a saída não está em mudar as mulheres, mas em mudar a si mesmo. Domínio emocional significa não reagir a cada estímulo, manter-se estável quando for testado, dizer não quando quiser dizer não, saber sair de onde não é respeitado e, principalmente, não viver esperando compreensão, viver exigindo coerência. Quando o homem coloca sua missão acima do desejo de ser amado, ele se torna um homem raro, e é esse tipo de homem que as mulheres, no fundo, admiram. Não por serem românticas, mas por serem biológicas. E biologia respeita liderança, não dependência. Se essas verdades fizeram sentido para você, por mais incômodas que sejam, é porque você está pronto para deixar de ser conduzido e começar a conduzir. Pronto para parar de se iludir com a ideia de que basta amar para ser amado e começar a entender a linguagem silenciosa do respeito e do valor. Inscreva-se no canal agora para continuar recebendo conteúdos como este, diretos, crus e sem filtro. Deixe seu like para fortalecer esse movimento de homens que buscam clareza, não ilusão. E compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para a realidade antes de ser destruído por ela. Inscreva-se, deixe seu like e assuma o controle. Porque, no mundo real, quem não entende as regras do jogo
sempre acaba jogado fora.